see, oh, and we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to punish all that's done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with. First place, he was an old man, somewhat 90 years old, and he has been stricken by the hand of God. Em primeiro lugar, ele era um homem velho, por volta dos 90 anos de idade, e ele havia sido tocado pela mão de Deus. Now we know that God had not touched him with his hand. Agora nós sabemos que Deus não lhe havia tocado com sua mão, But that God had permitted Satan to touch him. mas que Deus havia permitido que Satanás o tocasse. God only has agents to do things. Deus simplesmente tem agentes para fazer as coisas. God wants an evil done, he just turns Satan loose to do it. Deus querendo que um mal seja feito, ele simplesmente solta Satanás para fazê-lo. And if he wants good done, he has his servants he turns loose to do it. E se ele deseja que o bem seja feito, ele tem os seus servos que ele solta para fazê-lo. And Satan had touched Job for a purpose to try him, because he and God had a debate. E Satanás havia tocado em Jó para um propósito, para testá-lo, porque ele e Deus haviam
tido um debate. And God told Satan that I've got a servant in the earth, there's none like him. E Deus disse a Satanás que eu tenho um servo na terra, não existe ninguém como ele. Whatever I say to him, he'll do it. Seja o que for que eu lhe digo, ele o faz. He's a perfect man and a just man. Ele é um homem perfeito e um homem justo. Satan said, if you'll just let me have him, I'll make him curse you to your face. Satanás disse, se tu me deixares tê-lo, eu farei com que ele te amaldiçoe diante de tua face. Job, not knowing all these things going on, Jó, sem saber que todas estas coisas estavam acontecendo, it brought the patriarch into a deep distress. aquilo levou o patriarca a uma angústia profunda. Yet somehow when all was gone from him, he still maintained his position in Christ. Mesmo assim, de algum modo, quando ele ficou sem nada, ele continuou mantendo a sua posição em Cristo. I know my Redeemer liveth, he said. Amen. Eu sei que o meu Redentor vive, disse ele. Now we come to those places. Agora nós passamos por estas situações. We all come. Todos nós passamos. And I believe that today that we are gathered here for something like that same purpose. E eu creio que hoje estamos todos reunidos aqui para algo como aquele mesmo propósito. We are all on the ash heaps. Estamos todos em montes de cinzas. We have our troubles and our ups and downs and our bad moments. Nós temos nossos problemas, nossas altas e baixas e nossos momentos ruins. And our sicknesses, and our heartaches, and our disappointments. E nossas enfermidades, e nossas dores de cabeça, e nossas decepções. So we come like this of a morning, this Easter morning, to find words of comfort, like Job was trying to find from his friends. Amen. Então chegamos assim de manhã, nesta manhã de Páscoa, para encontrar palavras de conforto, como Jó estava tentando encontrar nas de seus amigos. None of them could give him any consolation. Nenhum deles pôde lhe dar nenhum consolo. Because of his trouble, they were accusing him of being a secret sinner. Por causa de seu problema. Eles o estavam acusando de ser um pecador secreto. Then in the midst of all that trouble, God came to his rescue. Amen. Então, no meio de todo aquele problema, Deus veio socorrê-lo. Cumprimentamos os nossos ouvintes, nossos irmãos que participam conosco de mais esta programação. Uma boa noite com Jesus. Estamos começando agora o culto com pregação da palavra. Uma mensagem de Deus para nós, pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. Culto que acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. Ao som do hino Somente Crer, vamos receber a palavra de Deus através do nosso pastor Joaquim Gonçalves.
aos Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Aos Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Senhor Deus, nós fechamos nossos olhos com nossas cabeças inclinadas para o pó de onde viemos, como homens, como carne, mas nossos espíritos ficam levantados para os céus, de onde viemos como espíritos, como espirituais, como filhos do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, crendo no batismo com o Espírito Santo, crendo na verdadeira regeneração, crendo no novo nascimento, crendo em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é sincero, crendo na cura divina, crendo em toda a verdade, em nenhuma mentira. Por isso não cremos em nós mesmos, cremos somente no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Também não cremos em doenças, em espíritos malignos, atormentadores. E por isso nós os expulsamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Eu escrevi aqui uma coisa que poderia ser como que um tema, poderia soar como um grande tema, não é? Uma espada resolve a causa. A espada. A espada é a arma do valente. É uma arma fria, não é? A arma do corajoso, daquele que luta cara a cara. Ela não é a arma própria para a traição. A arma da traição é o punhal, para punhalar pelas costas. Mas a espada é uma arma da coragem, da luta cara a cara. E ela tem um lugar muito importante na Bíblia Sagrada. Se vocês notam, a espada é muito citada na Bíblia. Ela traspassa, ela corta, ela não somente fura, não é? Ela corta também, ela divide, separa. E ela pode ser estudada biblicamente pelos dois lados. A espada para o mal, a espada do destruidor, a espada da morte, a espada do inimigo e a espada de Deus. A espada com a qual você se sente protegido, amparado, velado, guarnecido. Então, ela deveria ser levada na bainha, como em 1 Samuel 17, nós vamos fazer algumas citações aqui. Não importa que soe até como um estudo bíblico. Mas em 1 Samuel capítulo 17, verso 51, nós encontramos alguma coisa sobre a espada. Vejam, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha
e o matou. Ele lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Nesse caso, a própria espada de Golias resolveu a causa. Porque você conhece a história. Davi não carregava uma grande espada. Ele levou uma funda com 5 pedrinhas que apanhou no riacho. E não era bem um estilingue, não. A funda, não sei, todo mundo, não são todos que conhecem. Ela exige mais arte, não é, do que o estilingue mesmo. E gira e joga. Aquilo vai com força. E pegou bem na testa do gigante, do filisteu, do Golias, que, por sua vez, tinha a cabeça protegida com um capacete de bronze. Mas ali tinha uma entrada de ar, um buraco, assim, bem na testa. E a pontaria foi tão perfeita que a pedrinha entrou bem no buraco do capacete. Pão! E ele caiu de costa. Deve ter sido bonito, né? Eles imaginam isso e dramatizam em filme, fazem os filmes, né? As criançadas gostam, todo mundo gosta. E o gigantão virando os olhos, puf, e cai por terra. Mas não foi só isso, ele não estava morto, é claro. Ele desmaiou. Aí o pequeno Davi pulou em cima dele, arrancou-lhe a sua espada, a sua própria espada, e o matou. Naturalmente, o traspassou. E logo cortou o seu pescoço, separou. Mas aí está. A causa foi resolvida. A espada resolveu o problema. A solução estava com o próprio inimigo. A sua própria espada. Basta você confiar. Nós estamos notando o seguinte, que o mundo religioso está agora imergido na confusão pentecostal, ou seja, a confusão carismática. Eles não querem falar pentecostal, a igreja católica romana pentecostal, então eles falam carismática. A carismática são aquelas que creem nos dons, é o uso dos dons, a prática dos dons espirituais. Então não tem mais novidade alguma. Eles estão dizendo assim: nós também oramos pelos enfermos. Eles estão dizendo para essas pessoas que ofertam orações, saem oferecendo oração de graça pelos doentes, nos hospitais, mesmo em casa e tudo. Eles estão dizendo, o irmão até viu escrito numa cartolina, numa sala de um católico carismático: nós também oramos, nós não precisamos, nós estamos orando por vocês. Isso quer dizer, falar línguas estranhas não é novidade para eles. Mas eles chamaram de bodes, de cabritos, punham apelidos mais baixos possíveis. Na era pentecostal, em 1910, quando isso entrou lá no Belém do Pará, começou por aí. E essa igreja, com os denominacionais, perseguiram demais os pentecostais por causa dos dons, criticavam e zombavam, as coisas mais ridículas e baixas contra os pentecostais. Hoje eles estão comendo isso. É como a hiena, que come o resto que o leão deixa. Então não tem nenhuma novidade. Você cura os enfermos? Nós também curamos. Os James e Jambres disseram para Moisés: é grande vantagem você fazer isso.
nós também fazemos. Estamos vivendo justamente nesta era. Então não é novidade curar os enfermos, não é novidade falar línguas, profetizar, nada disso mais é novidade. Não é propriedade dos pentecostais. Todo mundo pode profetizar, pode orar pelos enfermos, pode curar e cura, na verdade cura. E a pessoa vai ali e faz um voto para o divino Padre Eterno, Deus, na sua misericórdia, cura. E ele então passa a crer mais no divino. Não é certo? E assim por diante. O joio e o trigo recebem a mesma chuva, o mesmo sol, e ambos sacodem suas folhas, e ficam viçosos, e sofrem seus avivamentos, e coisas assim. Agora, lá no fim, é que vai haver uma diferença muito grande. Bem grande. A espada, ao ser desembaiada, ela declarava guerra. Era um sinal de guerra. Nós podemos ver isto aqui em Ezequiel, capítulo 21, no livro do profeta Ezequiel. Pois bem, dizendo assim que todos podem fazer as mesmas coisas, os eleitos estariam na frente com alguma coisa de real, de verdadeiro, para o dia. E hoje de manhã nós falamos nisso, naquela oração, na fé, que não exige imposição de mãos, que não exige o concurso da pessoa humana, do homem que porta um dom. Mas é o próprio Senhor Jesus agindo através de sua palavra, usando a sua palavra, o seu Espírito, exercendo a sua onipresença, mostrando que ele pode estar em quaisquer lugares ao mesmo tempo. Jesus Cristo não está sujeito a paredes, a distâncias. Nesta hora, neste exato momento, ele pode curar uma pessoa que está muito distante daqui e você intercede por ela, e agora em espírito. E Senhor, eu me lembro dela nesse instante. E ela pode ser curada lá pela sua intercessão. Deixa Jesus usar a sua onipresença. Ele é onipresente, ele pode estar em todas as partes ao mesmo tempo. Não limite a Cristo a uma dimensão humana, a um homem, a um pastor, a um dom que está num homem, numa pessoa. Ele pode perfeitamente atuar através do seu pensamento. Um pensamento que você tem a respeito de alguém nesse instante pode ser a maior oração lá nos céus. Um pensamento apenas. É preciso que a igreja libere e tenha confiança na sua arma principal, que é a espada do rei, que é a palavra falada. Aleluia. Mas vamos ver aqui, Ezequiel, quando ela declarava guerra. Ezequiel 21, 3. 21, 3. E dize a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Olha, que expressão, declarando guerra. Eis que sou contra ti,
e tirarei a minha espada da bainha e exterminarei. Eu pergunto, qual o demônio? É certo que Jesus Cristo não está brigando com o demônio. Ele não está de cá com a mão nas cinturas e xingando o demônio xingando ele de lá e jogando pedra um no outro. E medindo forças com demônios. Jesus não mede forças com demônios. Muito menos os seus filhos, então. Nós temos encontrado muitas pessoas cansadas, esgotadas, estressadas, porque elas vivem lutando com os demônios. Respondendo os demônios, dando satisfação para os demônios, se protegendo contra os demônios, com medo dos demônios. Ora, sim, se um ímpio pode andar de peito erguido, fumando, bebendo, pintando sete, e externar até felicidade, gozo, alegria, por que um cristão não pode? Tendo um Deus tão grande, um Deus que desembaia, declarou guerra, desembaiou sua espada e não está lutando porque ele já venceu. Venceu por quem? Venceu por nós. Venceu por você. Venceu pela Senhora. Pelo Senhor. Ele não teria que vir aqui e fazer dessa terra um palco de luta, de guerra, e vencer o diabo, a Lúcifer, por si mesmo. Não. Ele venceu por nós. Você veja que Jesus Cristo nasceu, cresceu, sofreu, morreu, ressuscitou. Portanto, venceu o diabo. A ponto de Paulo exclamar: onde está o morto, o teu aguilhão? Onde está o pecado, a sua vitória? Onde está? Um grito até irônico de vitória. Porque nós também nascemos, nós crescemos, nós sofremos, nós morremos, mas aí está a vitória. Nós ressuscitaremos. Por quê? Ele ressuscitou. E essa espada, essa palavra resolve esta causa. Não apenas a causa de uma infecção, não apenas a causa de uma dor, mas a causa da própria morte. A espada consome e devora. Veja, que arma terrível. Vamos ver 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18, verso 8. Parece que fica mais autêntico a gente fazer assim. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. A espada de Davi esteve sempre resolvendo o assunto, resolvendo a causa, devorando o inimigo, destruindo o inimigo,
Agora, você diz assim, escuta aqui, mas se eu tivesse uma espada destas, já pensou se eu pudesse ter aquela espada de Davi? Não, você pode pegar o aço, não vai resolver nada, você sabe disso. A espada material. Nós estamos falando da espada do Espírito, a espada que é a palavra. Você está com a palavra. Você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E qualquer causa que você tiver, a espada resolve. A espada resolve. Bom, é entre marido e mulher? Pega a espada. É entre pai e filho? Pega a espada. É entre irmão e irmão? Pega a espada. É entre você e você mesmo, com seus sentidos, com suas paixões, com seu afeto, com sua memória, com seu raciocínio, com sua consciência, com seus olhos, com sua audição. O problema é com você mesmo? A espada resolve. A espada resolve o assunto. É só tirar a espada e declarar a guerra. Veja, a espada se embriaga. Ela está cheia de sangue. Bom, você já viu que é uma verdade. Isaías 34, 5. Eu gostei deste tema aqui, ó. Ela está cheia de sangue. Isaías 34, 5, 6. Vamos lá. Isaías 34, 5, 6. 34 que eu falei? Foi. 34. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia da gordura de sangue de cordeiros e bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Mas veja, a espada do Senhor está cheia de sangue. Essa palavra não te leva a ter uma fé supersticiosa no sangue de Jesus Cristo. Como muitos têm fé num patuá pendurado no pescoço, no Salmo 91 pregado atrás da porta, debaixo do travesseiro. Então muitos formulam um pensamento, uma superstição protetora com o sangue de Jesus Cristo. Não é assim. O sangue de Jesus Cristo, revelado pela palavra, se a palavra está embriagada de sangue, essa palavra te leva ao maior poder, ao único poder. Não existe igreja na terra, nem romana, nem grega, nem americana, nem brasileira, nenhuma igreja que possa resolver o problema do pecado. Mas essa espada resolve o problema do pecado através do sangue. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ainda que seus pecados sejam como escarlate, sejam como carmesim, tornar-se-ão mais brancos, mais alvos do que a neve. E o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. Não é a igreja fulana de tal, não é a igreja mais velha, não é a igreja mais antiga,
não é a igreja mais rica, não é o credo, não é o padre, não é o papa, não é o pastor, não é o ouro, não é a prata, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Se Maria Madalena pôde se salvar com isto, se o ladrão crucificado pôde se salvar com isto, por que você não pode se salvar com esta mesma espada? Com esta mesma arma? Aliás, é a única arma que existe. Ela guarda o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, verso 24. 3, verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Essa espada guarda a sua salvação. A única maneira pela qual o crente preserva, sustenta, guarda a sua salvação é pela palavra. É muito simples. Porque cada assunto de sua vida, em cada instante de sua vida, você tem uma escritura para aquele momento. Quando a sedução te rodeia, você lembra de uma coisa: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É a palavra. E assim você vai tendo lembranças. Por isso, a única maneira de se preservar, de se guardar, porque você tem se tornado nesta árvore da vida. Esta árvore da vida é Cristo, é Jesus. E se será possível que só pode encontrar Jesus nessa terra? É nos pombos, nas vacas, nos bois, nos cavalos, nas árvores, nas flores, nos jardins, não é? Nos rios, nas rochas, nas montanhas, na natureza. E não se pode encontrar Jesus Cristo numa mulher. Não se pode encontrar Jesus Cristo num homem que foi criado à sua imagem, à sua semelhança, e que como igreja tem se tornado em seu corpo vivo, corpo vivente aqui na terra. Há uma espada inflamada guardando esta igreja. Há um anjo com a espada inflamada guardando a cada um de vocês. Isto não é uma sugestão religiosa. Isso não é uma superstição positiva. Não. Se não for essa espada, eu já teria sido consumido há muitos anos. Se não for esta guarda, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. E mesmo Samuel disse isto. É a tua compaixão, é a tua misericórdia, que é a causa de não termos sido consumidos. E pode estar errado como está.
pode ser fraco como for, mas sendo o povo de Deus, Deus sempre entra em ação por ele quando ele clama por ele. Quando Israel clamava, Deus desembainhava a espada. Deus bom, Pai glorioso, Pai bondoso, Paizinho bom. Quem não gosta desse Pai? Jesus. Fala o nome dele agora para você ver. Jesus Cristo. Aleluia. A arma, tudo que ele tinha, ele deu. Para que você quer as coisas? Você entesoura para os filhos. Para que eu quero isso, meu filho? É para você. Cuida disto. Para que eu quero a Bíblia na terra? É para Gabriel? É para os anjos? Não, é para você, minha filha. É para você, meu filho. Guarda. Ela é sua, toma. Jesus não precisa de Bíblia, não precisa deste livro. Deus não precisa, os anjos não necessitam. Um dia ela será fechada aqui, quando a fumaça for dissipada e esta Bíblia for fechada. Essa palavra resolve cada causa que você tem. Se você for examinar, você encontra a espada para cada causa. Ela dá alteza, veja só, Deuteronômio 33. Ela dá alteza. Senhor, ela dá alteza. Deuteronômio, fala isso direito, 33, 29. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza. Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Aí William Branham chega e diz: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. E ele pôs esse William Marion Branham debaixo dessa espada. Sujeitou esse maior inimigo através dessa espada, através da palavra. Agora essa palavra, ela não é para ser tomada pela razão, ela é para ser usada pela fé. Aqui você conhece quando Pedro, Jesus Cristo foi apanhado no jardim, na hora de sua entrega mesmo. E Pedro sacou da espada, chegou a cortar a orelha de um dos soldados. Jesus pegou a orelha, colocou no lugar, não ficou nem cicatriz, não teve que fazer plástica nem nada. Colocou no lugar, na hora ficou perfeitinho. Caiu a orelha do soldadão lá, caiu lá no chão. Jesus foi lá, pegou, botou no lugar, só fez assim. Isso é que é médico. Ei, doutor! Aleluia! Isso é que é doutor! Doutor Jesus Cristo!
Mas nada do que foi feito sem ele. Ele foi lá, pegou a orelha do soldadão romano e botou lá no lugar. Eu acho que aquele soldado até desistiu. Porque deve ter doído para chuchu. Um puxão de orelha, dói, mas tá, uma espada. Ficou engraçado, né? Eu vi um cachorro hoje sem orelha, cortaram a orelha do Chico. Mas fica engraçado, né? Ele deve ter ficado engraçado sem orelha. Não, espera um pouquinho. Foi lá, pegou, colocou o sangue, desapareceu na hora, nem, até o sangue que estava na roupa desapareceu. Quem sabe que soldado até falou assim, ó, eu não vou prender esse homem, não. Não, eu não vou pôr a mão nele. Ninguém sabe, né? Aí Jesus disse a Pedro, você guarda essa espada aí. Porque você fere com ela, depois você vai ser ferido também. E você quer usar a Bíblia, a palavra, só para cortar a orelha dos outros. Só para corrigir a vida dos outros. Mas as suas você não usa. Aí está errado. Só quer usar a palavra para os outros. É porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo, porque a Bíblia diz para o outro. Para você nunca diz nada. Então para com isso. Guarda a espada, é melhor. Põe-a na bainha. É melhor do que você estar citando a Bíblia aí para os outros. Muito melhor. Agora aqui, nós temos tido ao longo do tempo um grande problema, uma grande causa que tem causado sentimentos, profundos sentimentos, quando a gente prega isso. É sobre os filhos ilegítimos. É uma causa tremenda isso. Fere sentimentos e coisas. Eu tenho aqui um jornal em espanhol. Ele é imprimido lá em Tucson, Arizona, pelos crentes internacionais, né? Uma publicação dedicada ao Ministério Mundial do irmão Branham. O jornalzinho tem muita coisa boa nele. E aqui tem o retrato, quer dizer, a foto, o retrato. Está transcrito aqui. Não sei como fala isso. Esse escrito aqui pela própria mão do irmão Branham, pela letra dele, sobre esse caso da ilegitimidade. Foi a irmã Dalton, que tinha, em 12 de novembro de 1960. É meio confuso para ler, mas a gente lê assim: sentados aqui, só com o irmão Branham, Ed e Jenny, e nós havemos escutado a ele explicar sobre o filho bastardo. No Antigo Testamento era um tipo nosso, debaixo da graça, pelo que eu entendo aqui. Ele, irmão Branham, disse que todos somos bastardos, ilegítimos, todos nós, e que somos trazidos a Deus por Cristo. Devemos ser regenerados pela verdade e pelo novo nascimento. E o nosso novo nascimento em Cristo troca tudo. Isso troca de ilegítimos filhos e filhas para legítimos filhos de Deus. Em Adão éramos de nascimento híbrido. Em Cristo somos de nascimento verdadeiro. Irmão Branham pôs a sua firma sobre esta declaração. Ele disse: não tema, irmã Dalton, o novo nascimento corrige tudo. O novo
novo nascimento corrige tudo. Então é uma causa que fere sentimentos por causa da ordem social. E que muitas pessoas são julgadas, e naturalmente essa irmã sofria muito, provavelmente não tinha nascido de um casamento legítimo. E quando o próprio irmão Branham disse que não crê, que Deus traria uma semente eleita através de um ato espúrio, sob a consciência do pecado, bem entendido. Aqui, em casamento e divórcio, essa espada resolve a causa. Em casamento e divórcio, parágrafo 47, em diante, ele diz: agora conheço sua pergunta. Eva disse: alcancei do Senhor um varão. Aquilo é exatamente correto. Você poderia tomar uma mulher mais ordinária da cidade, o pior homem, se eles tivessem um neném, teria que vir do Senhor, porque Deus tem fixado leis, é lei. E destas leis, como o sol levanta, você coloca um cardo num campo bom, irá crescer, e tem que crescer, porque é a lei de Deus. Quando a semente é plantada, ela precisa crescer. E nada pode criar vida senão Deus, porque aquilo opera debaixo de suas leis. E assim, quando a semente má foi plantada no ventre de Eva, precisava nascer, porque é a lei de Deus da reprodução. Ela tinha um ventre fértil. E aquilo não podia fazer nada mais do que trazê-lo. E precisava vir de Deus. É uma lei de Deus. Esta é a razão que pessoas dizem que nenenzinhos, algumas vezes, não são nascidos de pais cristãos, são perdidos. Ora, o sangue de Jesus Cristo resgata a criança. Não importa como nasceu ou como maligna nasceu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A criancinha não pode arrepender-se, porque não tem nada que se arrepender. E aquilo era o pecado do mundo, o qual foi retirado pelo sangue de Jesus Cristo. Os bebês vão para o céu. É o pecado original, e esta é a razão em que é questionado. Então a palavra chegou e pôs fim ao assunto. Resolveu a causa. Há muitas pessoas que dizem que uma criança, por ser nascido de lá no antro da perdição, ela não tem salvação. Mas ela traz apenas o pecado original. E esse pecado original foi tirado. O pecado do mundo todo, que o sangue de Jesus tirou, foi o pecado original. Ninguém vai responder por pecado do pai, por pecado da mãe. Quer dizer, essa espada resolve a causa disso. E essa fita vai para muitos lugares, há muitos filhos sofrendo, seus corações tristes, por causa de textos isolados da mensagem. Mas isso aqui tira, resolve a causa. Não importa se nasceu de um casamento santo, que foi no altar, que casou na lei, tudo. Não importa se nasceu, cresceu, então vai ter que ter a experiência da salvação, vai ter que arrepender-se, vai ter que se converter, porque todos os gentios vieram de cão. Cão gerou os gentios, sob maldição. É cão sem Jafé, gentios, judeus e samaritanos. Todos vieram de lá, todos os gentios. Então, o novo nascimento em Cristo Jesus resolve a causa. Isso aí, a espada resolve a causa. Em 1 Reis, capítulo 3,
1 Reis, capítulo 3, verso 24. Vamos ver aqui. Salomão sabia como usar essa espada. Então 2 mulheres prostitutas foram ao rei e se puseram perante ele. As prostitutas perante o rei. E uma das mulheres disse: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. Eu comecei no verso 16, estou no 17. 18. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho, a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho é morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. E disse: Ah, Senhor meu, dai o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Ah, a espada resolveu a causa. Ela foi direta no coração da mãe legítima. Essa espada resolve a causa. Você pode estar no maior problema do mundo, como aquela mãe estava, e vendo a possibilidade de seu próprio filho ser rachado no meio, por causa da estultícia, a estupidez de uma que não era mãe. Mas a espada resolveu a causa favoravelmente. Simplesmente tenha fé em Deus, tenha fé nela, tenha fé em sua palavra. Não há como receber bênçãos de Deus a não ser crendo na palavra. E agora com os olhos fechados, eu quero que você, tendo os maiores problemas possíveis, os piores sentimentos de culpa, creia nisto. Creia
nisto agora, simplesmente crendo, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem diz isto é a palavra. É a espada que resolve a causa. Resolveu uma vez por todas. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz que temos agora estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você quiser, você pode dizer: Senhor, eu creio que as minhas transgressões recaíram sobre o Senhor, e que o Senhor foi moído pelas minhas iniquidades. Que se eu posso ter paz agora, é por causa disto. E eu creio também, Senhor, que pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Eu fui sarado. Eu fui sarado. Eu fui sarado. Já fui sarado há 2000 anos atrás. Já vi o mundo sarado, curado pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de sua palavra, pelo poder de sua espada, pelo poder do seu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Agradecemos ao nosso bom Deus por mais esta mensagem que ouvimos, pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. Esta programação, com uma poderosa mensagem a nosso favor, acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. A Web Rádio Fé para Vencer o Mundo transmite o nosso programa todos os dias em 2 horários, às 6 horas da manhã e às 18 horas. Às 18 horas, o nosso programa é transmitido pela rádio daqui, em AM 1230. Os nossos cultos ao vivo são transmitidos através da nossa página tabernaculodafé.org.br.
Nos despedimos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus.